uma mulher de oração, uma mulher que não vê limites para servir ao Senhor. E eu a conheço já há algum tempo, né? Mas eu creio que o Senhor tem coisa grande, não só para derramar sobre a nossa vida hoje através de você, mas também para derramar sobre a sua vida hoje. Deus tem um manto, algo para ser desvendado hoje. E deixa Deus te usar, minha irmã. Dê liberdade para o Espírito. Amém. Estende a tua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de termos hoje aqui a tua serva, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti para que a unção do Senhor, a glória do Senhor se manifeste através da vida dela, Pai. E que a palavra liberada por ela nesta manhã, Senhor, seja uma palavra rema, que venha de encontro, Pai amado, aos nossos corações, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo cura e libertação para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor estenda a Tua mão sobre ela e sobre a casa dela, sobre tudo aquilo que carrega o nome dela, ó Pai, guardando e protegendo e livrando, Senhor, de todos os ataques do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a água da Tua palavra, Senhor, flua nesta manhã, Pai querido, como uma torrente, Senhor, lavando, limpando, Pai amado, as nossas vidas de tudo aquilo que é contaminação, Senhor, em nome de Jesus. Que as mentes sejam levadas cativas à obediência do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos e confiamos no Senhor, por aquilo que o Senhor vai derramar, Pai amado, não só sobre as nossas vidas, mas sobre a vida da pastora Luciana neste dia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu? Obrigada. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Quer dizer que para mim é uma honra, viu, poder estar aqui com vocês. Pastora Beth, muito obrigada pela honra, né, que a senhora me deu de poder estar aqui ministrando a palavra. A sua família, a sua casa, Deus abençoe. Quero também agradecer a todos os irmãos que congregam aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Eu já pude ouvir, né, a pastora elogiar vocês. Isso é muito bom, né? Receber elogios quando esse elogio é um elogio verdadeiro, né? Tenho certeza que ela não faria se não fosse de fato, né? Então, eu acredito que vocês é uma bênção, né? Não só para a vida da pastora da sua casa, mas para todos os irmãos que estão aqui. Eu sempre digo, gente, que tem dia que a gente vem para a casa de Deus e às vezes a gente não está tão bem assim. E aí, quantas vezes a gente chega aqui e aí quem vai ministrar o louvor, ele é um instrumento para você, você sai renovado, né, daquele momento, né, que você chegou não tão bem, mas aí o louvor vem, o ministro de louvor vem adorando a Deus, você vai sendo abençoado, aí vem alguém, traz uma palavra, você sai renovado e você sai fortificado e crendo, né, naquele problema que você está, que Deus vai solucionar, vai te dar uma estratégia, vai te dar uma direção. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a comunhão entre os irmãos e saber que esse irmão do seu lado, ele é uma bênção para a sua vida, isso é maravilhoso, né? Você ter essa certeza que esse irmão, em algum momento da sua caminhada, ele foi um instrumento para a sua vida, isso é maravilhoso. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida desse irmão abençoado que congrega com você. Quero adorar a Deus pela vida de vocês, viu? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E quantas vezes essa rua, esse bairro, né, recebeu o livramento de Deus porque vocês estavam aqui orando, né? Pelo fato de você estar nessa localização aqui, aí Deus achou por bem quebrar um laço, desfazer uma confusão, só porque vocês estão adorando aqui. Então, é maravilhoso a comunhão entre os irmãos. Deus conserve vocês assim, em comunhão, em nome de Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas. É um texto bastante conhecido. Lucas 1. Lucas 1. Eu vou ler o verso 5. O verso 6. E aí nós vamos pular para o 25 e 26. Que diz assim, ó. Lucas 1. Existiu, no tempo de Herodes,
o rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O 7, ele diz assim, olha, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, da ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Aí o verso 24, ele vai dizer assim, ó, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor. Quem foi que fez? Assim me fez o Senhor, nos dias em que se atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Esse é o texto que a gente vai meditar e falar acerca dele. Irmãos, existe histórias na Bíblia, que a gente ouve essa história, e a gente não só adquire conhecimento através daquilo que a gente leu, mas existem histórias na Bíblia, irmãos, que a gente ouve ela, e a gente é ministrado por ela, e que ela faz um efeito tão extraordinário na nossa vida, ela faz um efeito tão glorioso na nossa vida, que áreas da nossa vida mudam, a nossa visão em algumas coisas são transformadas, por causa do poder que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas. E eu quero dizer, irmãos, que esse texto aqui, em especial, irmãos, é um texto assim que mudou, não por uma vez, mas por várias vezes a minha vida, por ser ministrado através dessa palavra, da atitude desse casal, da atitude, né, da postura desse casal, né, diante das dificuldades da vida, porque por mais que esses homens e essa mulher fossem homens de Deus, eles tinham a sua vida fora da igreja, fora, né, do servir, tinha as suas problemáticas particulares que a chamada, a função eclesiástica não livrou eles de passar. Quando a gente vai ler e estudar a história desse casal, a Bíblia é tão clara, irmãos, quando diz para nós assim, que eles eram um casal, que eles serviam a Deus, eles adoravam a Deus, eles usavam a sua vida, gastavam a sua vida em benefício, em favor da casa, da obra, do reino de Deus. É um casal que eles não serviam a Deus pelos benefícios que se ganhava, mas era um casal, irmãos, que serviam a Deus de coração, adoravam a Deus pela grandeza de Deus, por aquilo que Deus, né, representava para a vida, para a história deles. E quando a gente vai olhar a história desse casal, a Bíblia diz para nós que Zacarias, ele era um sacerdote. Então, por mais, irmãos, que oculto a vida de Zacarias quisesse ser, pelo fato de ele ser um sacerdote, era impossível aquele homem passar desapercebido diante da sociedade. Quem olhava para Zacarias, logo entendia, ali vai um sacerdote, ali vai um homem de Deus. E o texto vai contar para nós, irmãos, que a vida deles era uma vida irrepreensível. Ou seja, eles adoravam a Deus com a sua conduta, eles adoravam a Deus, irmãos, com sua forma de ser, sua forma de servir, sua forma de adorar. Era bonito de ver a forma que esse casal dedicou a sua vida em servir e honrar a Deus. Só que a Bíblia também diz que não é por toda a fidelidade que eles tinham em Deus, ou por toda a forma bonita de se servir, de adorar a Deus, como eu disse, que algumas áreas da vida desse casal não pudessem ser isentas de problemas. Não, pelo contrário, a Bíblia diz assim que eles serviam a Deus, adoravam a Deus, mas quando eles fechavam a porta da sua casa, eles olhavam para ele, para a história deles, para a vida deles, eles iam achar na história deles uma área que era infértil, uma área que não produzia, uma área que não gerava. Só que a Bíblia também diz que não era por causa dessa dificuldade, ou seja, dessa deficiência, que se pode se chamar assim, que eles deixavam de servir a Deus com toda a retidão e adoração que eles podiam servir. Não era por causa dessa problemática que eles tinham
entre eles ou no corpo de Isabel, que eles decidiam, olha, por essa deficiência ou por esse problema eu não vou servir a Deus e também não estou afim de adorar a Deus hoje, não. Independente dos diagnósticos, independente dos anos de espera, eles decidiram adorar a Deus, independente, eles entenderam, irmãos, que o adorar a Deus, o servir a Deus, é independente do sim, do ter, do receber, de não receber. Então eles adoravam a Deus. Só que uma verdade porque a Bíblia está escrito para nós, que existia entre eles uma marca de vergonha. E não era uma marca de vergonha quando entrar na presença de Deus e ter uma acusação. Não, não era isso. A Bíblia diz que diante dos homens, ou seja, é como se alguém olhasse para a história deles e dissesse, olha, um casal tão exemplar na forma de servir, de adorar, crente de verdade. Então, por que existe essa área na vida deles que parece que não foi, não deslanchou, porque Deus não fez? Porque a gente tem o costume de brincar que a gente, às vezes, é tão crente que se a gente pudesse, a gente emendava um culto no outro, tivesse culto de segunda a segunda, a gente adorava. Eu acredito que a história de Isabel e Zacarias era assim. Era um casal que servia a Deus. Só que o texto vai dizer para nós que essa marca de vergonha, esse opróbrio de vergonha, existia na história deles. Só que existe, irmãos, algo que eu sempre falo, porque isso foi uma verdade que eu aprendi de Deus, que a nossa oração, ela não tem prazo de validade. Irmãos, não existe oração que eu faço e eu oro a Deus e falo assim, e aí o céu recebe a minha oração e diz assim, olha, essa oração vai valer por 5 minutos. Respondeu, respondeu. Deus não respondeu? Não. Não existe oração que eu faça que Deus vai dizer assim, olha, essa oração vai valer por 30 dias. Se não vier resposta, não tem mais resposta para ela. Ou seja, a minha oração, a sua oração, ela não tem um prazo de validade. Não. A gente ora, irmãos, e a gente deposita a nossa oração diante de um Deus, né, que a qualquer hora, a qualquer momento, Deus pode vir com a sua resposta. E eu orando, pedindo para que o Senhor colocasse algo no meu coração. E eu entendi, irmãos, que diante de tantos textos que tem na Bíblia, Deus não colocou no meu coração, me trouxe a minha lembrança, trouxe, sabe, a lembrança da minha alma, esse texto, porque é um texto bonito ou porque é uma história que eu gosto muito. Não. Deus tem um propósito através desse texto aqui. Deus tem algo para fazer e para dizer para você que a sua oração não subiu até Deus, tá assim, ó, vencida, faça outra, vencida, faz de novo, vencida, coberta. Não, a nossa oração, irmão, está diante de um Deus que a Bíblia diz que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né, que os ouvidos do nosso Deus estão atentos, inclinados para ouvir a nossa oração e o seu clamor. Quando a gente vai olhar, irmãos, para a história desse casal, é lógico, gente, que a gente vai olhar, o texto está contando para nós aqui quando a idade deles já era uma idade avançada. Mas com certeza eles passaram por todas as fases de idade que eu e você passamos. Eles passaram pela infância, né, pela adolescência, ficaram noivos, casaram, criaram a expectativa após o casamento de gerar. Com certeza por todas essas fases esse casal passou. E com certeza, irmãos, chegado a determinado tempo do casamento, quando eles olharam e via que não gerava, com certeza a oração deles não começou quando eles já eram avançados de idade. Quando eles já perceberam que a gravidez não chegava, ou que a madre não sabia, ou que alguma coisa estranha estava acontecendo, irmão, a oração já começou. Só que o interessante é que quando você vai ler o texto, Deus nunca teve problema de falar com o seu povo. Deus nunca teve problema de se manifestar através da teofania, de usar, né, qualquer forma que ele quisesse se manifestar para falar com o seu povo. Com certeza, irmãos, Deus nunca teve problema de falar com Isabel e Zacarias. Só que se a gente vai ler a Bíblia, eu não posso inventar ou criar uma história que Deus falou antes. Não, porque a Bíblia já vai contar quando a idade deles já era avançada e, de fato, o que aconteceu. Mas eu fiquei pensando, gente, que na oração de Isabel e de Zacarias, dizendo, Senhor, quando que essa criança vai chegar? Quando a minha madre vai ser aberta? Porque eu acredito, por eles serem um casal
de oração, com certeza para outras pessoas que não gerava para aquela época, com certeza ele já tinha orado. Deus, quem sabe, já abriu o amado de tanta mulher. Mas aí ele olhar para a casa dele e dizer, mas e a nossa? E eu fiquei pensando isso, gente, porque quantas vezes nós, na nossa caminhada de oração, alguém já não chegou até nós e disse assim, olha, ore por essa causa aqui. E às vezes é exatamente uma causa que você também está precisando. E aí, quem está precisando de um casamento restaurado? Aí você vai aconselhar ou orar por alguém que está precisando de um casamento restaurado. Deus restaurar, viver até a segunda lua de mel. Aí você olhar para a sua e dizer, mas e a minha? Quem nunca, irmãos, em qualquer área da vida, precisou de uma porta e Deus abriu por mão que você orou e parece que a sua ainda não abriu. Então, com certeza, esse casal, como um casal de oração, Zacarias, um sacerdote, ia diante de Deus, colocava as causas do povo, orava pelo povo. E quantas respostas esse homem já não vivenciou? Mas aí ele olhar para a casa dele, irmãos, e esperar anos da vida. Não é um mês, um ano, é muitos anos. Porque a história vai dizer aqui para nós que quando Deus decide responder a oração dele, eles já eram avançados de idade. Aonde todos os recursos parecia que já não cooperava mais para que isso acontecesse. E eu fiquei pensando acerca disso, porque a gente sabe, irmãos, que a história de Isabel, ela acontece muito próximo da história de Maria. A gente sabe que a gestação de Isabel acontece num período muito próximo da gestação de Maria. Agora eu fiquei pensando hoje de manhã, na oração, já pensou, irmã Isabel, nova de casado? Orou, e aí Deus decide responder a oração dela. E aí, quem vai responder a oração, a forma que vai receber a revelação, é Deus tentando explicar para ela assim, olha, você vai gerar. Só que aquilo que você vai gerar não é para agora. E aí se cria uma expectativa, para quando será? Será que é para mês que vem? Será que é para daqui a um ano? E aí, o mensageiro que vai transmitir a mensagem, vai dizer para ela, não, aquilo que você vai gerar não é para agora, é para daqui a muitos anos. Porque a pessoa que também vai ficar grávida na mesma época que você, nem nasceu ainda. Porque a diferença de idade de Isabel para Maria, irmãos, é muito grande. Então, com certeza, quando Isabel casou, Maria não tinha nem nascido ainda. Porque se Isabel já era idosa e Maria fica grávida nova ainda, ou seja, não se tinha nascido ainda. Então você pensa, o céu tendo que explicar para alguém que está esperando uma resposta de oração, que a sua resposta de oração vai chegar, porém vai precisar nascer alguém ainda, que ainda vai gatinhar, vai virar uma criança, vai virar uma mocinha, vai ficar noiva. Aí o mesmo anjo que vai falar com o marido dela, vai também falar com ela. Ô, irmãos, pensa a cabeça dessa mulher. Então tem coisas, eu fiquei pensando que tem coisas que o silêncio de Deus, irmãos, é a melhor resposta. Porque se ele tentar explicar para nós o que ele está fazendo ainda, gente, não é sério, tem que nascer alguém ainda, para que a minha vitória nasça. Gente, acho que a cabeça de Isabel ia surtar. Porque a gente entende a soberania de Deus. Deus não depende de nada, de ninguém para realizar e fazer. Deus não depende. Mas nesse caso, Deus queria fazer assim. Porque Deus sabia que o nascimento dessa criança seria vir para abrir caminho para Jesus que vinha chegando através de Maria. Mas aí tem coisas, irmãos, que parece que não combina a terra com o que Deus fala. A gente chama, mas não está combinando, não está alinhando, não tem coisa que não está dando ligamento nisso aqui. Só que a Bíblia vai dizer que chega o dia de Zacarias entrar na presença de Deus. E ele entra, irmãos, com a marca da vergonha lá. Mas quando ele entra, Zacarias não sabia o que Deus ia fazer naquele dia. Sabe o que eu entendo, gente? Que o organizar um culto, o preparar, o liturgiar, fazer a liturgia de um culto, a gente sabe fazer. Até a pessoa que é nova, convertida aqui, que nunca dirigiu um culto, se a pastora não vier no culto e falar, meu irmão, eu vou me atrasar, vai dirigindo aí. Não sabe que tem que orar, alguém canta, daqui a pouco alguém prega, tem a parte da oferta. Então, por mais simples ou trêmulo que você vai fazer, você se vira. Então, quem vai organizar um culto, vai entrar na presença de Deus, é Zacarias.
Zacarias coloca a roupa de sacerdote, o utensílio de sacerdote. Ele sabe o que tem que fazer quando ele entrar lá dentro do Santo dos Santos. Ele não sabia que a sorte ia cair sobre ele, não sabia. Mas ele não chega lá e vai se preparar lá. Ele já vai preparado. Porque ele não sabia o que poderia acontecer. Ele não deixa para se preparar lá. Ele já vem preparado. Vai que o céu precisa de mim. Vai que Deus quer me usar. Vai que é meu dia de cair lá no Santo dos Santos. Então ele já vem preparado. Ele não sabia, mas a sorte cai sobre ele. Irmãos, ele teria todo motivo de dizer assim, olha, não me dá oportunidade não estou bem hoje. Não, olha, tomara que ninguém me enxerga aqui, porque eu não estou boa hoje. Gente, quando a sorte cai sobre ele, ele, se apresenta. A gente sabe que nessa época aqui, o véu não tinha rasgado ainda. Então tinha pátio, santo e santíssimo. Tinha gente para tudo que é canto. Gente no pátio, os sacerdotes, tudo ali no Santíssimo. Tinha o Santo do Santo, que quem caía a sorte sobre ele queria entrar. Então, quando a sorte cai sobre ele, ele entra. Só que ele entra, gente, para fazer o ofício do sacerdote. Ele não sabia que aquele dia, repita comigo, bendito dia. Bendito dia. Oh, porque tem dia que é, meu Deus, o dia. Ele não sabia que aquele dia lá, era o dia que ele ia entrar. E algo Deus ia mudar na história daquele homem. E quando eu li esse texto, sabe o que queimou no meu coração? E a minha oração foi, Senhor, que esse dia seja o dia. Seja o dia, Senhor. Porque eu sei que cada um entrou de uma forma, um já veio preparado de casa, já veio preparando a adoração. Tem uns que sentou, ainda está aqui pensando, como que eu vou fazer para adorar, para sentir. Estou aqui, mas estou aqui. Então, Deus respeitando cada um, o culto é dividido em pátio, santo e santíssimo. Então, eu vou decidir, porque o véu já foi rasgado. Então, eu decido em que parte do culto eu quero estar. Eu quero ficar só no pátio, pensando na morte da bezerra e vendo como que eu vou chegar lá no Santíssimo. Ou eu já vim, já estou no santo. Quando meu pastor brinca assim, que tem culto que a gente está adorando, quando a gente sente a fresta abrindo, a gente invade. Então eu não sei qual foi a tua expectativa individual para vir adorar. Mas o céu está fazendo um convite para você. Decida a não ficar só no pátio. Decida não ficar no santo. Mas decida entrar no Santíssimo. Não, se você olhar para as suas dores, para as suas marcas, você vai dizer, hoje eu prefiro ficar no pátio mesmo. Porque, irmãos, esse culto vai encerrar, vai ter outro na semana, vai ter organizado outro culto, alguém vai fazer a liturgia do culto, alguém vai liberar uma palavra, mas esse momento aqui, nunca mais ele vai voltar. Então é único. Então aquela era a oportunidade de Zacarias. E eu fiquei pensando, já pensou se ele falasse assim, passa a vez, sorteia outro, não sei como que podia fazer naquela época, mas ele não rejeita e ele entra. A Bíblia diz que ele está lá fazendo o que se tinha que fazer, encher de fumaça. A Bíblia vai dizer que Deus, irmãos, do seu alto e sublime trono, olha para a terra e vê, Zacarias está no dia, no momento, na hora certa, onde tem que se estar. E vai dizer que Deus dá uma ordem para o anjo dizer, desce na terra. Mas vai descer lá no lugar santíssimo. É onde Zacarias vai estar, e é onde eu vou falar com ele, é onde que agora eu vou trazer a resposta da sua oração. Quem sabe naquele dia, ele já não orava mais por isso, porque afinal, os recursos já não davam mais. Porque enquanto a gente vai vendo uma esperancinha, a gente vai orando, e intensifica. Quando o negócio vai dificultando, a gente vai perdendo a velocidade. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu não preciso facilitar para Deus a minha oração. Quando o anjo vai olhar para ele, a Bíblia diz que ele se assusta, porque ele pensa, vou morrer. E aí o anjo vai dizer para ela, não temas, eu vim diante de Deus trazer a resposta da sua oração. Quem ora, vai pensar assim, qual das orações? E quem não ora, fica como? Eita. Então era um homem de oração, então ele sabia, eu orei por algo, a resposta está chegando,
Aí Deus, como não é um Deus de confusão, que lança a palavra no ar, assim, não. Ó, a oração da esterilidade da sua mulher. Deus vai abrir a madre dela. Deus vai arrancar essa esterilidade, vai dar um filho para ela, é um filho varão. E o nascimento dessa criança vai ser motivo de alegria, não só para vocês, mas para todo mundo que souber da história do nascimento desse menino, vai se alegrar por aquilo que Deus fez. E começa a falar para ele como será. Vai dizer que Zacarias olha para ele e diz assim, ó, como isso vai acontecer? Olha as minhas condições. Se essa revelação viesse uns anos atrás, eu ia dizer, tô no vigor, tudo certo, vai dar bom. Só que quando ele olha para ele, ele vai dizer, agora não, é difícil. Só que aí, sabe o que eu entendo? Que Deus nunca vai precisar das minhas possibilidades para realizar aquilo que Ele quer realizar. O que Deus precisa é de alguém disponível. É alguém para estar no centro da vontade e do querer dele. Zacarias, por mais dor, por mais vergonha que ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que tinha que fazer. É como se ele pegasse as dores e a vergonha dele e falasse, fica aqui um pouquinho que eu vou ali adorar. E aí o texto vai dizer para nós que o Senhor fala para ele, olha, você vai para sua casa, mas você não vai para sua casa como você veio. Você vai para sua casa debaixo de uma palavra. Então existe uma grande diferença de eu chegar aqui e eu ir embora daqui debaixo de uma palavra. Porque Zacarias chega, irmãos, para fazer o que tem que fazer, mas não tinha uma palavra sobre ele. Mas agora, ele recebe uma palavra. Olha, irmãozinho, uma palavra que vai mudar a história da vida desse homem. É uma palavra que vai mudar a história da casa dele, da vida dele. Nunca mais ninguém vai olhar para Zacarias e olhar o Zacarias antes disso e depois disso. Então eu quero que você entenda que nós estamos saindo debaixo dessa festividade. Não vamos embora. Essa virada de ciclo de anos não vai encerrar da forma que começou. Não, o Senhor vai encerrar esse ciclo dispensando você debaixo de uma palavra. Aleluia. E nesse dispensar de palavra, Deus precisa que você acredite. Não acreditar naquilo que o seu dinheiro vai proporcionar para você. Não acreditar naquilo que as suas condições. Não, eu estou numa fase boa de oração, de jejum, então é por isso que Deus vai fazer. Deus não precisa disso. Porque na minha guerra e na minha adversidade, o dia que eu não tinha força para orar, eu vi Deus fazer. Mas também no dia que eu estava cheio de fogo, de poder, eu vi também Deus fazer. No dia, quantas vezes eu sentei num banquinho do monte que tem lá perto da minha casa, que eu sento lá e fico assim, ó, Deus, hoje eu não consigo falar nada não. Mas eu estou aqui, ó, pega meu nome, sopra aí para eu ter que soprar, e eu vi Deus soprar, Deus fazer. Mas também já vi que eu subi a escada já orando, fiquei o tempo todo orando, falava assim, irmão, 1 hora tá pouco, meu filho, vai esticar mais um pouquinho. A gente já viveu fases de orar e de não orar, de ter e não ter, e Deus fazer do mesmo jeito. Quando Zacarias sai de lá debaixo de uma palavra, o texto diz para nós assim que ele vai olhar para o anjo e dizer assim, mas como que isso vai acontecer? Eu já estou velho. Como se o anjo tivesse com dificuldade de saber disso. Porque não tinha renil, não tinha creme naquela época não. Deu ruga mesmo, e acabou. Não tinha como disfarçar. Ou seja, todo mundo que olhava via a idade dele. Todo mundo que olhava ele sabia que a idade dele já estava avançada. E com certeza, irmão, a história deles era conhecida diante daquele povo. Só que o texto vai dizer assim para nós, que ele sai mudo de lá. Mas não é porque Zacarias não cria no poder de Deus. É que ele olhou para ele, para a circunstância dele. Então o texto vai dizer que ele vai para casa mudo. Só que interessante, irmãos, que quando Zacarias está lá dentro, no lugar santíssimo, o pessoal que estava no santo e no pátio estava achando estranha a demora. Então quando ele sai, acho que as pessoas ficam assim, ó. E o que aconteceu lá que você demorou? Tipo, quer falar alguma coisa? Tem alguma visão que você teve? O que aconteceu? Por ele estar mudo, irmãos, não dava para falar. O texto diz que por alguns dias ele fica ali e ele retorna para sua casa. Ele chega em casa, irmãos, mudo, não podendo falar. Só que a Bíblia diz para nós assim, irmãos, que eu acredito
que de alguma forma, se por mímica, por escrito, não sei de que forma, ele vai contar para Isabel o que aconteceu. E o texto diz para nós, o verso onde a gente lê no 24 e no 25, que o Senhor se atentou para ela e arrancou, Deus tirou dela, da história dela, o opróbrio, a marca de vergonha que existia nela diante dos homens. Aquela época, aqueles dias, não estava atrasado. Deus não atrasou com a resposta, Deus, não, irmão, chegou o dia de Deus arrancar aquela marca de vergonha que existia na vida de Isabel e sobre a sua casa. Só que o texto também diz que o Senhor vai ocultar ela durante 5 meses. E o ocultar de Deus, irmãos, um dia eu estava lendo esse texto, e eu estava lendo e disse assim, Senhor, quantas coisas que nós gostaríamos de contar e testificar como um testemunho. Eu não sei você, já aconteceu várias vezes comigo, de eu empolgada reencontrar alguém ou ver alguém que eu já conheço, e eu vou seca para contar o que Deus está fazendo. E aí no meio que você quer contar, parece que a porta trava, o céu fecha, que você desconversa o assunto e não conta o que você ia contar. E eu olhei para esse texto, eu falei assim, Senhor, Isabel cheia de vontade de contar o testemunho, e aí o Senhor vai ocultar ela. Só que eu entendi, irmãos, que existem coisas na nossa vida. Não é que Deus não quer que a gente conte. É que existem coisas que Deus ainda está no processo de formar em nós, que ainda não é hora de contar. Você pensa, irmãos, é uma senhora grávida. Não é uma moça cheia de vigor, de saúde, de idade, favorecendo para ficar grávida. Agora você pensa, Isabel, cheia de entusiasmo para contar, olha, eu estou grávida. Aí alguém que não recebeu a promessa, que não gerou a promessa em oração, só é um ouvinte, olhar para uma senhora grávida e dizer assim, ó, eu de você não criava tanta expectativa que essa gravidez vá até o final. Porque eu já vi moças mais novas, com saúde, com vigor, perder no meio do caminho, abortar e não concluir a gestação. Então eu, se fosse você, não criava tanta expectativa não. Então existem coisas que não é que Deus não quer que a gente conte. É que tem coisas que ainda não é o momento de se contar. Então tem coisas que Deus oculta as nossas vidas. Não é porque Deus não quer que a gente esteja junto ou compartilhe, não é isso. É que tem coisas que ainda é hora de ficar em silêncio. Tem coisas que ainda está na fase da preparação. Tem coisas ainda que está na fase de Deus ainda criar algumas coisas aí dentro. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que o tempo da espera dos 5 meses passa. O 6º mês, irmão, ele sempre chega. A gente está entrando... Eu estava sentada ali e eu estava assim, Senhor, por que o Senhor deu essa palavra? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? E o Senhor falou, sentada ali, o Senhor falou para mim, Luciana, vocês estão encerrando o ciclo 4. Vocês estão entrando no ciclo 5. Mas vocês estão entrando no 5º mês. Só que o 5º mês ele vai acabar. Ele tem um dia para acabar. E o 6º mês ele vai chegar. Eu quero dizer que essa palavra é uma palavra profética para as nossas vidas. Deus está dizendo, aguarda só mais um pouco. Aguenta esse processo que às vezes está tão difícil que você quer gritar, que você quer falar, que você quer contar. O Senhor está dizendo, aguarda mais um pouco. E aí o texto diz que o 6º mês passa, o 7º passa, chega o 9º mês, essa criança nasce. Quando a gente vai ler a história, você não vê uma mulher tendo um filho, e essa mulher tendo o prazer de carregar, sentir o enjoo, ver a barriga crescer, preparar as coisas para o nascimento dessa criança, e vai dizer que ela morre de parto porque não aguentou o processo. A Bíblia diz que Isabel carrega a criança. Tem um enjoo, tudo que uma grávida tinha que ter, irmãos, ela teve. E na hora do parto, essa mulher não vai morrer de parto. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nós não morreremos. Mas nós viveremos. E viveremos para contar as maravilhas de Deus. Aquilo que eu estou gerando, ninguém irá usufruir por mim. Aquilo que eu estou carregando, eu não vou ter a dor para ter e alguém vai criar por mim.
Aquilo que eu vou ver nascer, que eu vou ver o roxinho dizer, que lindeza aquilo que Deus me deu. Mas alguém vai ter que correr atrás, pegar na mãozinha, ensinar a falar. Não! Aquilo que eu vou gerar, aquilo que você vai gerar em Deus, você vai ver. Caminhar, andar, falar o que tem que falar. Porque com certeza a Isabel teve o prazer de ver as primeiras palavras de João Batista. Aquela mulher teve o prazer de ver aquela criança dar os bracinhos para ela. Então não teve assim, nasceu, morreu e alguém veio criar aquilo que eu gerei. Aquilo que eu gerei, e não só gerei em oração, mas gerei na dor, na espera, eu vou usufruir daquilo que eu gerei. A Bíblia vai dizer, irmãos, que era o dia da circuncisão. O texto conta para nós que está todo mundo reunido. Os irmãos da igreja, a família, aquele que cria, aquele que não cria, aquele que falou, aquele que não falou, estava tudo junto. Aquele que disse, tão crente não tem. Ora tanto e cadê? Aquele que disse, mas Deus ainda pode, também estava lá. Aquele que disse, em algum momento Deus vai se manifestar com a sua resposta. Então, todo tipo de pessoas estavam juntas. E aí, querendo ou não querendo, teve que olhar para a criança e dizer, é uma graça. Que fofura. É filho de uma idosa. É filho de improváveis. É filho de quem não podia. É filho de quem a madre era fechada. Tudo bem. Mas que eles eram crentes. Mas que eles oravam. E por mais que a gente não cria, nós temos que reconhecer que num dia improvável, não foi um dia escrito, datado pela data humana. Foi um dia que eu decidi entrar. Foi um dia que eu decidi me apresentar. Foi um dia que eu podia ter ficado, mas eu vim. Foi um dia que não estava muito bom para mim, mas eu vim. Não, eu fui num dia alegre. Porque a Bíblia não fala como que estava o estado de espírito de alegria de Zacarias. Mas ele estava lá. E aí a Bíblia vai dizer assim que quem queria e quem não queria teve que olhar. E quando olhou... Quando eu li isso, gente... Sabe o que eu me lembrei? Joquebede, quando ela tem Moisés, a Bíblia diz assim que ela olha para Moisés e ela diz assim, como ele é formoso. E sabe o que eu aprendo com isso, gente? Que quando eu gero algo nasce de mim, independente do que for. Nasceu algo de mim. A gente tem muita facilidade de olhar para aquilo que o outro gerou e dizer, como é bonito o jeito que Deus usa ela. Como é bonito aquilo que ela faz. Olha a família dela como é bonita. Não, em qualquer área. Quando Joquebede olha para aquilo que foi gerado dela, ela fala assim, ele é muito formoso. Porque não tem problema eu olhar para aquilo que alguém gerou e dizer, é bonito, é lindo. Olha que forma linda que é essa criança. Mas eu não posso olhar para aquilo que eu gerei. E olhar para isso como se fosse algo inferior. Ou algo normal. Quando eu gero algo, cria em mim experiências. Que por mais que eu possa contar para você as minhas experiências, você pode ser edificado. Mas sentir aquilo que eu senti, irmãos, não dá. Se fosse dada a oportunidade de alguém aqui para contar um testemunho, você pode contar, eu até me emocionar e chorar. Mas sentir o que você sentiu, não dá. Então, quando Joquebede olha para aquilo que nasceu dela, ela fala assim, isso aqui é muito formoso. Agora, eu não acredito que Isabel vai olhar para aquela lindeza que Deus deu para ela. Tô velhinha. A minha dificuldade para correr vai cansar mais. Mas eu não vou deixar de viver o que Deus proporcionou para mim. As minhas condições hoje, ela pode ser mais limitadas. Mas não vai me roubar o privilégio de ver, apreciar, de criar expectativa para aquilo que foi gerado através de mim.
Sabe o que Deus está dizendo? Está perguntando para nós, na verdade. No tempo da sua espera de oração. O que você tem feito com a sua oração? O texto vai dizer para nós, sabe o que Zacarias ele faz? No tempo da espera, enquanto a barriga de Isabel vai crescendo, ele vai compondo louvores. Sabe por quê? Ele entendia, os 9 meses vai passar. A criança vai nascer. E a qualquer hora, a qualquer momento, Deus vai destravar a minha boca. Vai. Então, no preparo da espera, ele vai compondo louvor. No dia da circuncisão, vou perguntar para Isabel, Isabel, como vai chamar essa criança? Ela vai dizer, o nome da criança é João. Aí alguém, os palpiteiros, irmão, não existe agora não, os palpiteiros daqui, ó. Os palpiteiros ficam, nada a ver. Para que João? Não tem nada a ver João. Põe Zacarias Júnior. João? O que tem a ver João? Irmãos, quem tinha recebido a promessa foi Isabel. Isabel não troca, não negocia com os palpiteiros aquilo que Deus tinha dito para eles. Quem recebeu a promessa que era um menino? Eles. Quem falou que o menino ia chamar João? Eles. Então, quando eles recebem a promessa, eles não ficam, sabe, tutibiando. Vamos mudar. Sabe por quê? Uma vez eu estava num culto, e uma irmã disse para mim assim, Luciana, me ajuda em oração. Eu preciso que Deus me dê uma casa, que no mínimo 3 quartos, tem um bocado de criança. Então eu estou dormindo numa sala com eu, o marido e as criançadas. E eu preciso de um quarto para os meninos, um quarto para as meninas, um quarto para o meu marido. E eu disse para ela, amém, vamos orar, minha irmã. Irmãos, passou algum tempo, eu fui pregar numa tarde da bênção, essa mulher estava lá. Eu estou pregando assim para mim, ó. Falei, depois, calma. E ela... Acabou o culto, ela disse, minha irmã Luciana, eu já decidi. Não vou orar mais para Deus me dar uma casa com 3 quartos. Eu disse, por que não, minha irmã? Ela disse, irmã, ó, do tempo que eu falei com você, estou até agora esperando. Continuo dormindo na sala, então eu vou falar para Deus me dar uma casa com 1 quarto só. Eu fico com o quarto com o marido, nós botamos as crianças na sala. Vamos facilitar. Irmãos, enquanto ela estava falando, eu estava ouvindo assim, ó, compadecida dela. Aí o Senhor falou para mim, diga para ela, que ela não precisa me ajudar a trabalhar. Ela não precisa facilitar para mim. Como se fosse assim, eu vou diminuir para facilitar para Deus. Quem sabe Deus, se eu diminuir, Deus me dá. Bom, e ela falando, eu falando com ela e Deus falando para mim. Falar para ela não facilitar para mim. Ela não precisa facilitar para mim. E ela falando, e aí, o que você acha? Eu falei, eu acho que você não precisa facilitar para Deus. Mas, irmã Luciana, faz quase 1 ano que eu estou orando nessa luta. Eu disse, minha irmã, eu estou ouvindo você falar, estou até compadecida de você. Mas Deus está dizendo que você não precisa ajudar ele. Irmãos, o marido dela trabalhava de segurança na Protege. A Protege pegou o nome de todos os funcionários que não chegava atrasado, que tinha um bom testemunho, que não tinha confusão, que não tinha as coisas da Protege. E quem ia colocar o nome do funcionário numa urna, ia sortear uma EcoSport. Quem saiu o nome? Do marido da mulher. Aí eu estou no outro culto da tarde da bênção, ela está assim, ó, feliz, acenando a mão. Eu disse, meu Deus, ela veio essa mulher de novo. Aí ela veio sorrindo, eu falei, o que foi? Consegui uma casa com 2 quartos, com 3, ela, minha irmã, melhor que isso. Eu falei, o que foi? Ela, pois meu marido ganhou uma EcoSport zerada da Protege. Nós trocamos a EcoSport por um terreno. E o terreno já tinha as paredes levantadas, não sei o quê. Falei, ela, minha filha, minha casa tem 3 quartos. Irmãos, eu pensei assim, tá vendo, Luciana? Lerdinha. Aprende. Não precisa facilitar. Irmãos, o Deus da casa com 1 quarto é o Deus da casa com 3. Não precisa facilitar. Então, Isabel não precisou facilitar para Deus. Não precisou facilitar. Deus está dizendo para você não precisa ajudar Deus. Olha, eu vou fazer assim, porque se eu fizer assim... Olha, você um dia que eu estava no culto, eu estava passando assim um processo de muita raiva. Só que eu tinha razão de estar com raiva. Eu estou sentada no fundo da igreja, e o pregador cumprimentou os irmãos, e falou assim, irmãos, antes de eu pregar, deixa eu contar um negócio para vocês. Geralmente o pregador, quando começa a pregar, ele começa quietinho, depois ele vai andando, mas aquele dia ele decidiu andar bem no começo.
Eu estou sentado no fundo, ele veio vindo na minha direção. Ele, deixa eu fazer uma pergunta, antes de eu começar a pregar, porque ele nem pregou sobre isso. Quem é que manda? O oleiro ou o vaso? E eu gritei, o oleiro. Ele disse, bem, minha irmã. Quem é que manda? O barro ou é o oleiro? Eu, o oleiro. Ele, bem, minha irmã. E eu lá tô me achando. É, o oleiro. Aí ele veio, colocou a mão no meu ombro, bem devagarzinho assim, no corredor. Falou assim, então o Senhor está te perguntando. Quem manda é você ou o oleiro? Falei, o oleiro? Só que mais baixo, né? O oleiro. Ele disse, então por que você quer explicar para Deus como apertar aquele barro? Porque eu fui pro culto e fiquei assim, Senhor, é o seguinte, eu tô com muita raiva. E eu tô com, ó, se eu te contar os motivos, como se Deus não soubesse, se eu te contar os motivos, você vai dizer, tá certo, tem que estar com raiva mesmo, porque a maldade que ele fez. E eu falei, Senhor, se o Senhor pegar ele, tratar com ele nessa área aqui, ó, dá certinho, porque ele vai se sentir quebrado, e vai, e fui explicando, expliquei como Deus fazer. Falei, se o Senhor pegar nessa área aqui, ó, é uma área frágil. Eu conheço, é uma área frágil. Se eu pegar nessa área e quebrar ele nessa área, ele vai dizer, oh, vai vir miúdo, Senhor, vai vir miúdo para a tua presença. E estou lá explicando. Orei, sentei, desabafei. E aí o culto começou e aconteceu esse negócio aí. E ele dizendo para mim assim, ó, então por que você quer explicar pro oleiro como que faz com o barro? Irmãos, eu fechei o olho e fiquei assim, ó. Eu não vou dar na cara dos irmãos, que é verdade, né? Porque ele manda. O oleiro manda. Deus não precisa de facilitadores. Você não vê o Zacarias explicando para Deus como tinha que fazer, né? Não. Os palpiteiros estavam lá. Põe assim, põe João. Não colocou. E aí, não satisfeito, não sei por que não acreditaram na mulher. Foram perguntar para o homem. Primeiro pergunta para ela. Não deram muita bola. O cara falou, vamos perguntar para ele. E aí foram para ele. E aí falou assim, ô Zacarias. Porque ele podia ouvir, né? Zacarias, a gente perguntou para sua mulher se não podia colocar o nome do menino de Zacarias Júnior, sei lá, outro nome, que não combina João. Ela está dizendo que não, que é João, que é João. E você o que diz? A Bíblia diz que ele pega uma taubinha, escreve João. E ele vai mostrar para as pessoas. Nesse ato de Zacarias, sabe o que ele está dizendo? Nas entrelinhas, quando você lê isso, sabe o que você vai entender? Zacarias dizendo assim, olha, o nome dele vai ser João. Porque eu nem poder eu podia. Ela também não podia. Quem nos deu foi o Senhor. E quem disse que o nome do menino seria João foi o Senhor. Ou seja, nós estamos devolvendo para ele toda a glória devida para ele. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente pede uma coisa para Deus, se o Senhor me der, vai chamar assim, Ebenezer. Aí Deus dá, não vamos mudar o nome, Ebenezer não está combinando com nada não. Então, várias áreas da nossa vida a gente pede, no entusiasmo, Deus fala, vou dar, a gente diz amém. E quando chega, a gente quer mudar o nome, quer mudar o jeito. Não. Zacarias está dizendo assim, olha, Deus me deu, Deus deu mais do que eu poderia imaginar que ele poderia me dar. E ele foi tão específico que deu até o nome do menino. E aí vai dizer, então eu estou devolvendo para ele a glória devida ao nome dele. Irmãos, quando ele faz essa atitude, a língua dele se solta. E ele começa agora a cantar ao Senhor. O cântico de Zacarias. Irmãos, tem hora que não dá tempo de compor o louvor na hora. Porque eu acredito que no tempo da espera ele já foi compondo. A hora que a minha boca abrir, eu canto. Na hora que a minha boca abrir, eu já solto esse louvor. Na hora que a minha boca abrir, é a primeira coisa que eu vou cantar. E quando você vai ler o cântico dele, está dizendo assim, olha. Esse menino será. Por que será? Porque ele não tinha nascido ainda. Ele será profeta do Altíssimo. E ele começa a falar muitas grandezas de Deus, mas ele vai falando algumas coisas acerca do menino. João Batista, já adulto, grande, a gente sabe que João Batista nasceu para pregar acerca do arrependimento. Ele sabia disso. João Batista foi ensinado, instruído, que ele não é a luz, ele não é estrelinha. Ele não é, não, ele é João Batista que veio para abrir caminho para o Salvador. Ele sabia da função dele. Um dia o próprio João Batista ele vai dizer assim, olha, eu não sou a luz. Por mais que muitos estão olhando para mim,
elogiando, achando bonita a forma de Deus me usar, o meu chamado. Eu não sou a luz, mas eu testifico, eu falo daquele que é a luz. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Quando eu der para você, não idolatre aquilo que eu vou te dar. Não coloque estrelismo naquilo que eu vou te dar. Quando Deus der, para a glória de Deus, para a honra de Deus, para louvor a Deus, eu não podia, eu não merecia, eu não tinha condição, não tinha dinheiro, eu era infértil, não tinha condição nenhuma, mas Ele me deu. Então vai dizer que Ele foi instruído assim, eu não sou a luz não, eu testifico, eu falo daquilo que é. Então ele reconhecia que o nascimento dele, além de ser um milagre, foi de um casal improvável, que não podia, mas Deus achou graça e quis fazer através dele. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que João Batista um dia está pregando, eu estou encerrando, sobre o arrependimento. E ele está lá, arrependei-vos, arrependei-vos. E aí vai dizer assim que João Batista pregava sobre o arrependimento. E aí vai dizer que um dia João Batista estava lá batizando o povo. E aí vai dizer assim que lá vem Jesus. E ele vai dizer assim, ó, eu, João Batista, batizo vocês com água para o arrependimento. Mas, vem vindo aí, que esse, eu, João, não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Porque ele vem para batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu acho que se tem um louvor que eu gosto muito que fala assim, olha, que ele cresça, eu digo. Acho que se esse louvor existisse para aquela época, João Batista ia cantar ele. Ele era o compositor de toda a música. João Batista estava dizendo assim, olha, eu sou só uma voz que clama no deserto. Mas ele não. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a ressurreição. Ele é o motivo do meu nascimento, é ele. E aí o céu está perguntando para você, no seu momento de espera, qual é o louvor que você vai cantar? Qual é o louvor que você vai compor? Porque quando eu oro, já duvidando que Deus vai me dar, ô irmão, que oração é essa? Eu tenho que orar crendo. Senhor, não é pelas minhas condições, não é pela minha beleza, não é pelo meu dinheiro, não é pela minha influência, não é por causa disso. Mas eu estou diante de um Deus que os seus ouvidos estão assim, ó, para ouvir a minha oração. Que os ouvidos do Senhor estão atentos ao meu clamor. E aí se hoje, esse dia, 25 de abril, 26 de abril, Deus decidisse dizer para o anjo, desce lá hoje, libera uma palavra para eles. Vai ter um tempo de espera? Vai ter um tempo de espera. Mas a boca deles vão abrir para cantar. No tempo de espera, a partir de agora, acabou o culto. Como vai ser a sua reação em preparar o seu culto? Não, primeiro eu preciso ver nascer primeiro para depois preparar o louvor. A Bíblia diz que Josafá ia enfrentar uma guerra. A guerra não tinha sido, ele não tinha ido para a guerra ainda, mas ele recebe uma palavra. Começa a cantar agora. Prepara aí, vai preparando o culto, vai subir para a ladeira de Ziz amanhã, mas prepara já o louvor agora, vai preparando o povo. Deus não deu vitória para Josafá quando ele chegou no final da ladeira de Ziz, ficou, agora, vem anjo. Não. Enquanto ele estava na preparação do caminhar, de subir a ladeira, no trajeto, irmãos, Deus já tinha enviado um anjo, derrubado os homens, destruído o inimigo. Então eu não preciso ver para crer. A Bíblia diz que o próprio Jesus é bem-aventurado. Não foi aqueles que viram. Ô irmãos, eu ver para crer é fácil demais. Agora eu acreditar que eu posso preparar um louvor, posso preparar o culto, já posso dizer, pastora, no culto fulano vai pregar, fulano vai ter oportunidade, e os louvores que eu vou cantar vai ser esses aqui, ó. É eu preparar algo que ainda eu não vi. Mas eu sei que a palavra vai me proporcionar a viver aquilo que a Bíblia está dizendo que eu vou viver. Sabe por quê? O Senhor está dizendo para hoje, para esse dia, que tem resposta para a nossa oração. Está orando? Então aguarde a resposta. Não, eu até orei, mas já parei, porque eu já desisti.
Volte a orar. Mas não facilite para Deus. Não crie caminhos para facilitar a vitória chegar. Sabe o que Deus está dizendo? Volte a orar com a mesma intensidade. Não dá. Mas eu acredito. Tá tudo cooperando para não. Mas continuo confiando. Entra na presença do seu Deus. Com entusiasmo. Com alegria. Com regozijo. Porque pode ser hoje. O dia que Deus vai dizer. Hoje. Ninguém vai embora debaixo como chegou. Vamos sair daqui debaixo de uma palavra. E a palavra vai me fazer gerar, vai me fazer eu viver o primeiro mês, o segundo mês, o sexto mês, o nono mês vai chegar. Eu vou ver a manifestação da resposta da oração. Pastora, já é 12:40. Não sei até que hora que eu tinha, passei do horário já, né? Misericórdia. Aí não traz mais, gente, não convida mais não. Ai, glória, todo tempo de orar então? Se você não orou, dá tempo de orar agora. Olha, meu Deus, bom. Fique de pé, vamos orar? Espreguiça aí, em nome de Jesus. Estica o corpo, aquece a voz. Eu não acredito, gente, que Zacarias está orando. Quando ele vê o anjo, ele fica... Ai, anjo. Oi, irmãos. Foi com muito entusiasmo. Com muita alegria que Zacarias pôde receber a visitação de Deus. Eu acredito, irmãos, que vocês prepararam toda a liturgia de culto. Prepararam o louvor, quem ia colher as ofertas. Eu, na minha casa, fui preparando a palavra. O preparar do culto foi preparado. Agora, a resposta final de como vai encerrar esse culto não veio de ninguém que organizou o culto. Vou repetir para você dar uma glória. A moça bonita preparou os louvor. Os músicos já sabiam o que ia tocar. As meninas que fez a dança aqui vamos inventar na hora uma coisa lá e vamos ver o que dá. Não. Elas se prepararam para apresentar algo. Na minha casa, ontem eu fiquei, Senhor, essa palavra, Senhor, essa aqui, e vim aqui, preparando na minha mente, no meu coração a palavra. Então, o preparar da liturgia de um culto, nós preparamos. Daqui a pouco vai dar o amém. E antes do amém, muita coisa Deus pode fazer ainda. Porque agora nós vamos, quem está no pátio, faz meu irmão, tchau, eu estou indo para frente. Estou indo para o Santíssimo. Quem já está no Santo, já se prepara para entrar no Santíssimo. Quem está no Santíssimo, já prepara o utensílio para encher de fumaça. Então o céu está dizendo para você, vem, sai do pátio, passa pelo Santo, entra no Santíssimo. Se está no Santíssimo, não tenha o Santíssimo como lugar comum. Lugar comum é a rua onde você anda. É a louça que você vai lavar. Isso é algo comum. Agora, esse momento aqui, que eu saí da minha casa, preparei minha roupa, com organização. Não, hoje eu não estou nesse carro, não organizei nada, só vim. Veio. Então, já que você veio, faz valer a sua vinda. Porque amanhã é segunda-feira. E amanhã você não vai começar a sua segunda de qualquer forma. Eu estou debaixo de uma palavra. O teu inimigo vai dizer, não vai acontecer não, para com essa bobeira. Eu estou debaixo de uma palavra. Não, mas o diagnóstico é assim, mas eu estou debaixo de uma palavra. Não, mas a sua conta bancária é essa aqui, mas eu estou debaixo de uma palavra. Não, mas o menino está dando mais trabalho que dá, mas eu estou debaixo de uma palavra. Então pode o cenário inverter. Deus está dizendo, você está debaixo de uma palavra. Não abra a mão da palavra, não negocie a palavra, não facilite a palavra. Você não precisa ajudar Deus a trabalhar. Deus irá fazer coisas extraordinárias por causa da palavra. Tem pessoas que vão viver, sabe, uma reviravolta extraordinária na sua vida. E não é porque você pode, porque você tem, porque você é tão... não. É porque a palavra decidiu alinhar o céu com aquilo que tem sobre a sua vida. Isabel era uma mulher comum, mas a partir daquele momento, nunca mais
Alguém olhou para a história de Isabel como uma mulher comum. Oh, irmãos. É tão glorioso o que Deus está fazendo aqui. Você é crente, você tem visão profética? Você pode só dar uma olhada, não precisa falar nada não. Você pode só olhar para alguém, lembrar o estágio dela agora. Porque eu sei que tem irmãos que a gente tem mais afinidade, a gente até sabe algumas coisas da vida dele. Aí eu olhar para a história de alguém, no caso aqui a Fátima é que eu mais conheço. É olhar para a história da Fátima hoje e dizer assim, ó, a história da Fátima é uma coisa até uns minutos atrás. Mas a partir do amém, oh irmãos, a partir do amém, nunca mais a minha história vai ser a mesma. Porque eu quero profetizar o que eu vou viver. Eu vou voltar nesse altar aqui para contar algo que Deus fará na minha história. Pastora Beth, eu não preciso nem pregar não. Eu só quero a oportunidade para contar o negócio que Deus fez na minha história. Assim, ó, uma reviravolta. Ainda que eu não veja você contar. Os irmãos que congregam aqui, marcou bem os irmãos que estão aqui, vai ouvir você dizer, ó, Deus fez uma transformação assim. Não tinha abraço, mas agora tem. Não tinha respeito, mas agora tem respeito. Não tinha condição financeira, mas Deus fez um negócio que eu não sei nem te explicar o que Deus fez. Deus está convidando pessoas aqui a subir um nível espiritual. Deus está dizendo que é chegado um tempo de crescimento. Essa é a palavra que Deus está dizendo. Crescimento. João Batista nasceu, mas ele não viveu para sempre um bebezinho. Ele, foi crescendo. Graça e conhecimento. 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 Deus está dizendo que existem ministérios chamados aqui, que estão sendo gerados. E o nascimento dessa chamada tem que evoluir, crescer. Quando Ana vai entregar Samuel no altar, ela deixa Samuel de um tamanho. Mas a Bíblia diz que de ano em ano ela ia lá levar uma túnica maior. Porque ela, como mãe, dizia assim, esse menino não pode ficar do mesmo tamanho. Um ano cresceu. Passou um ano, cresceu. Passou um ano, cresceu. Um ano cresceu. Um ano cresceu. Por mais que ela não tinha as medidas exatas, ela fazia um cálculo. Cresceu tantos centímetros. O Senhor está dizendo para vocês que congregam aqui, para mim que estou aqui hoje. É chegado um tempo de crescimento para essa casa. Pastor, é um tempo de crescimento. O 16 anos, irmãos, vai chegar se Jesus não voltar. Aí o céu está dizendo assim, olha, no 16º ano, eu vou passar para tirar as medidas. Aleluia! E Deus não vem com as mãos vazias, Deus vem com algo. E Deus está dizendo, eu vou trazer uma túnica maior. Já pensou que feio? 16º ano da festividade. Eu ia passar pela porta, mediu. Nossa, o mesmo tamanho, 15º é o mesmo tamanho. O céu espera e requer de nós um crescimento. João Batista não viveu uma vida de bebezinho, não. Ele viveu uma vida de crescimento após o seu nascimento. Até chegar a se tornar quem João Batista se tornou. O céu está dizendo para você, qual é a sua expectativa daqui a um ano? Eu não quero só contar o testemunho do que Deus fez. Eu quero dizer, com o crescimento, com o nascimento dessa vitória, veio maturidade espiritual. Eu não quero ser mais a mesma do 15º ano. Eu não quero ser a mesma Luciana, o mesmo testemunho, a mesma maturidade, não. Porque junto com o nascimento vai vir um crescimento.
Esse processo da espera me ensinou a crescer. Me ensinou a ser mais crente. Me ensinou a ter maturidade. A não ser crente que só quer oportunidade quando está bem. Quando não está, me escondo. Não. Maturidade, crescimento. Porque o 16º, o medidor de Deus vai passar. E vai dizer, não é só sobre testemunho, é sobre crescimento de experiência. Porque Isabel e Zacarias foi conhecido antes e o depois do nascimento. Antes e depois da vitória. Antes e depois do testemunho. E aí, o meu 9 meses vai passar. Eu já estou entrando no 5º mês. O 9 meses ele vai chegar. Eu já vi até as contas quando e o dia que ele vai chegar. E quando eu voltar aqui para contar, eu não quero que vocês olhem para mim e digam assim, é a mesma Luciana. Não, tem um vício nela. Tem um negócio nela. Não sei o que tem nela que mudou. Você não pode não entender, mas eu vou dizer. É porque nasceu. E com o nascimento eu renasci junto com isso aqui. Você pode pôr a mão no seu coração? Cada um de vocês, eu tenho, irmãos, o meu João Batista. Cada um de nós aqui, ou é Zacarias ou é Isabel. Está todo mundo no mesmo barco. Cada um precisando que Deus faça algo por nós. Vamos orar? Olhe comigo. Pai, no nome de Jesus. Ekarabashuri hai. Ekamanturi hashoy hai oleremai. Bakamanchuki be akaya shore hai. Ekeyo komi kaya shobi akaya hai. Ekamamanchuki be ashoy hai oleremai. Ekamando mahai ashoy. Eu estou aqui. Ekamanchore mahai. Eu não sei o que o Senhor fará na minha vida. Não sei como se dará esse nascimento. Mas eu sei que nascerá. E o louvor que eu vou cantar para o Senhor já sabe qual é. Porque os teus olhos revelam que nada pode se esconder. Que venha cura, que venha renovo, que venha amadurecimento. Não é só sobre honra. Marca esse altar. Marca esse lugar, Senhor. Com a sua visitação, Deus. Não é um dia comum esse, não. É o dia do comparecimento, Senhor. Zacarias foi convocado a comparecer. Em uma festividade nós somos convocados a estar. Porque afinal eu congrego aqui. Se eu congrego aqui, eu tenho responsabilidades aqui. E eu vim. Abre madre, Senhor. Tira a esterilidade, Deus. Marca, Senhor, as nossas vidas nesse dia, Deus. Tira as dores, as vergonhas. Eu sei, Senhor, que existem dias que a vergonha quer dominar as nossas vidas, Pai. Mas aquele dia o Senhor arrancou a história, Senhor, da história deles, a vergonha, Senhor, que havia entre os homens, Pai. Arranca da nossa história a vergonha, Deus. Arranca da nossa história o opróbrio, Senhor. Nós decidimos te servir. Nós decidimos te adorar, Senhor. Independente da vitória ou não, Pai. Mas seria tão bom se a vitória viesse, Deus. Oh, Jesus. Olhe para nós, meu Senhor. Atenda
Atenta para a verdade do nosso coração, Deus. Atenta para a verdade da nossa mente, do nosso pensamento. O Senhor sabe a real condição nossa, Pai. Eu não preciso mostrar minha conta bancária. Eu não preciso mostrar meu diagnóstico. Eu não preciso mostrar, Senhor. Porque tudo o Senhor vê, tudo o Senhor sabe, Deus. Arranca, Senhor. Arranca a marca da vergonha, Senhor. Becarabacheia, ai. Becamanchuri, becaia, choque, bahai. De que betacabacamanchoque, bahai. Amaduri, carabachobia, ai, ai. Venha como seu renovo, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus. Nos renova, Senhor. Nos levanta do monturo, Senhor. Nos levanta da vergonha. Nos levanta, Senhor, das guerras. Das guerras na mente. Das guerras das emoções. Nos levanta, Senhor, do pó. E marca, Senhor, esse dia chamado hoje. Porque bendito foi esse dia que o Senhor criou. Bendito é esse dia que o Senhor formou, Pai. Bendita é a nossa vida neste lugar. Bendito, Senhor, é a nossa vida neste lugar, Pai. Pai, que a gente conhece. Eu preciso ser tua transformação, Deus. Eu preciso da transformação. Eu preciso de uma direção, Senhor. Não me deixe mentira, Senhor. Não me deixa, Senhor Jesus, mentira. Não me deixa, Jesus, emocionada, Deus. Carente, Deus. Mas o que foi, Senhor, Pai, me dê como presente. Mas aquilo que não falta, eu não vou entrar no quinto mês, Senhor, assim. Sinaliza, Senhor, na minha vida que o Senhor tem. Sinaliza na minha vida que o Senhor tem. Sinaliza na minha história que o Senhor tem. Eu estou diante do teu altar, Jesus. É com toda a verdade que o meu coração te preciso. Não me deixa na vergonha, Senhor. Não me deixa na vergonha,
Diga que ele é santo! Aleluia! Oh, glória! Quem recebeu aí? Meu irmão, minha irmã, tudo isso é para a honra e glória do Senhor, amém? Eu aprendi que cada vez que eu saio de casa para vir até o templo, eu venho buscar a porção santa. O que é a porção santa? É a palavra do Senhor. E a palavra diz que Ele não despede ninguém de mãos vazias. Então eu creio que você está saindo aqui mais gordo na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sou, sei lá, não nem o que falar, porque graças ao bom Deus, quando começou, né, a pastora falou, a gente já enxugou muito gelo. E onde começou praticamente essa obra foi o meu casamento com a pastora Sandra. Vai fazer 23 anos, nós casamos numa garagem, chovia, e na última, quando mandou sair dali para alugar o salão, o pessoal lá de cima jogou urina em cima. Era um sinal para a gente ir. Mas eu quero glorificar a Deus pelo Ministério Firme na Rocha. Você que está aqui nessa manhã é um privilegiado, amém?
que graças ao bom Deus nós todos, hoje eu posso dizer, todos os meus pastores, todos os meus presbíteros, todos os obreiros estão com a vida no altar. Porque outrora todos os pastores que eu tive, todos estiveram no pecado. E hoje eu dou glória a Deus por esse ministério, que é uma bênção para mim e para você. Amém? Coloca a mão no seu coração. Quinta-feira tem casa de Zadok? Não tem casa de Zadok. Glória a Deus, aleluia. Pai, graças a nós te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em paz. O Senhor nos despediu em paz, porque vamos cheios da unção. Estamos saindo daqui, Senhor, Deus amados, alegres, porque a alegria do Senhor, ela é minha força, Senhor. Ó Deus, Pai, conforme o Senhor guardou a entrada, guarda também a saída. Aqueles que vieram de carro, Senhor, que nenhuma peça venha a quebrar, nenhum pneu venha a furar, Pai. Manifesta a Tua glória, a Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, livra-nos de todo acidente, toda bala perdida, todo sequestro, todo roubo. E ao pisarmos a planta dos nossos pés, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa estar em cada lar aqui. Todos digam amém. Você tenha uma semana abençoada. Vai em paz. Continua mastigando esse alimento em nome de Jesus.